Você já sentiu aquele incômodo no coração ao ver alguém prosperar, conquistar algo que você também desejava ou receber elogios enquanto você passava despercebido? Essa sensação amarga, silenciosa e muitas vezes negada chama-se inveja, e ela tem feito estragos profundos na alma humana desde o princípio dos tempos. A inveja foi o que levou Caim a matar Abel. Foi o que levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. E foi a inveja que moveu os líderes religiosos a entregar Jesus à morte. Ela pode parecer pequena, quase inofensiva, escondida atrás de sorrisos e palavras bonitas, mas na verdade é um veneno mortal que contamina o coração e separa o homem de Deus. Neste capítulo, vamos desvendar a verdadeira natureza da inveja. Ela não é apenas um sentimento momentâneo, mas uma obra da carne, listada entre os pecados mais graves nas Escrituras. E por mais comum que pareça em nossa sociedade, onde a comparação e a competição se tornaram combustível das redes sociais, a inveja continua sendo um sinal claro de imaturidade espiritual e distância do Espírito de Deus. Você vai entender como a inveja destrói relacionamentos, se opõe ao fruto do Espírito e revela uma competitividade doentia que corrói a alma por dentro. Mas também vai descobrir que há um caminho de libertação. Existe um antídoto poderoso, e ele está em viver pelo Espírito e mortificar as obras da carne. Prepare seu coração. Deus quer te curar de sentimentos que você talvez nem perceba que estão te afastando da paz e da plenitude espiritual. Este é o momento de encarar a verdade e ser transformado. Inveja listada como pecado. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Imagine um homem que se dizia servo de Deus, fiel nos dízimos, constante nos cultos, mas que dentro de si carregava um sentimento silencioso, perigoso, corrosivo. Ele não matava, não roubava, não adulterava, mas toda vez que via alguém sendo exaltado, seu coração se contorcia. Quando um irmão recebia uma promoção, ele murmurava por dentro: por que não eu? Quando uma irmã testemunhava uma cura, ele pensava: ela nem ora tanto assim. Esse homem, como muitos de nós, acreditava que estava tudo bem. Afinal, ele não cometia pecados escandalosos. Mas esqueceu que a Bíblia não classifica pecado por aparência, e sim por essência. E em Gálatas 5, versículo 19 ao 21, o apóstolo Paulo nos alerta: ora, as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, sim, inveja. E coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos prevene, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. A inveja não é uma falha de caráter leve, é um pecado mortal que barra o acesso ao reino. É como ferrugem na alma, corroendo aos poucos a alegria, a gratidão e o amor. Deus vê o que está por trás do sorriso fingido e da falsa cordialidade. A inveja ofende o coração de Deus porque revela ingratidão, uma reclamação contra o modo como ele abençoa os outros. Portanto, não a subestime. A inveja não é apenas feia, ela é pecado. E se não for tratada, pode te afastar da presença de Deus, mesmo que por fora tudo pareça santo. Que o Espírito Santo revele e cure hoje o que os olhos humanos não veem, mas que o céu não ignora. 2. A carne guerreando contra o Espírito. Um dos maiores conflitos na vida cristã é o combate entre a carne e o Espírito. Em Gálatas 5, versículo 17, Paulo declara com firmeza: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Isso significa que dentro de cada cristão existe uma batalha constante, uma luta espiritual invisível, mas muito real. A carne representa a nossa natureza humana caída, inclinada ao pecado, aos desejos egoístas, às emoções descontroladas e à rebelião contra Deus. Já o Espírito representa a nova vida que recebemos ao nascer de novo em Cristo, conduzida pelo Espírito Santo e guiada pela vontade de Deus. Essa guerra interior explica por que muitas vezes queremos fazer o bem, mas acabamos cedendo ao mal. A inveja, por exemplo, nasce da carne. Ela se opõe diretamente ao amor, à paz, à bondade, que são frutos do Espírito. A carne não aceita ver o outro ser exaltado. O Espírito se alegra com isso. A carne quer competir e se comparar.
O espírito quer servir e honrar. É impossível viver uma vida cristã vitoriosa sem reconhecer essa luta. Muitos fracassam espiritualmente porque acham que basta sentir paz ou ir à igreja para vencer a carne. Mas a palavra é clara: é preciso andar em espírito, alimentar o homem interior com oração, meditação bíblica e comunhão com Deus. Enquanto estivermos nesta terra, o conflito continuará. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo nos dá poder para vencer a carne todos os dias. O segredo está em decidir de que lado vamos lutar, da carne ou do espírito. Um sempre vencerá, e isso depende de quem alimentamos mais. 3. Como a inveja destrói relacionamentos. A inveja é um dos sentimentos mais perigosos quando se trata de relacionamentos. Ela não apenas nasce no coração, mas rapidamente se manifesta em atitudes, palavras e comportamentos que geram divisão, ressentimento e afastamento. Onde há inveja, dificilmente haverá paz verdadeira entre as pessoas. Tiago 3, versículo 16 afirma com clareza: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra má. Isso significa que a inveja abre espaço para o caos, tanto emocional quanto espiritual. Relacionamentos que deveriam ser marcados por apoio mútuo, confiança e alegria se tornam pesados, tensos e distantes quando a inveja entra em cena. Na prática, a inveja pode se manifestar em críticas constantes, dificuldade em celebrar a vitória do outro, sorrisos forçados e até atitudes de sabotagem. Pode ocorrer entre irmãos, amigos, colegas de ministério e até dentro da própria família. O invejoso, ainda que não diga, se ressente por dentro com o sucesso alheio, como se a vitória de alguém fosse sua própria derrota. E o pior, a inveja gera competição, e onde a competição doentia, o amor é sufocado. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 13, versículo 4, que o amor não arde em ciúmes, ou seja, quem ama de verdade não inveja. A presença da inveja é uma prova de que o amor se enfraqueceu ou nunca existiu plenamente. Por isso, é impossível ter relacionamentos saudáveis enquanto a inveja estiver presente. Ela precisa ser reconhecida e combatida com humildade, confissão e busca por cura interior. A cura da inveja traz reconciliação, liberdade e restauração dos vínculos. Relacionamentos curados começam com corações purificados. Onde há amor genuíno, a inveja não encontra lugar. 4. A inveja se opõe ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, versículo 22 ao 23, é o resultado natural da vida de uma pessoa que caminha em comunhão com Deus. Ele inclui amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não são apenas qualidades bonitas, são marcas visíveis de uma vida transformada. A inveja, por outro lado, representa exatamente o oposto. Enquanto o fruto do Espírito promove a união, a inveja provoca divisão. Onde há amor, a celebração da vitória do outro. Onde há inveja, há ressentimento. A alegria espiritual é constante e plena. A inveja rouba essa alegria, porque está sempre focada no que o outro tem. A paz, que vem de Deus, é destruída pela inquietação interior que a inveja provoca. O invejoso vive inquieto, incomodado com as conquistas dos outros. A bondade é sufocada por pensamentos negativos. A fidelidade se torna superficial e a mansidão cede lugar à crítica. Ou seja, é impossível manifestar o fruto do Espírito e, ao mesmo tempo, abrigar a inveja no coração. Os dois caminham em direções opostas. Onde um cresce, o outro morre. Se queremos ver os frutos do Espírito em nossas vidas, precisamos arrancar, pela raiz, tudo aquilo que se opõe a eles, e a inveja é uma dessas raízes amargas. O Espírito Santo nos convida a uma escolha: viver segundo a carne ou segundo o Espírito. E essa escolha se reflete em nossas atitudes diárias. O Espírito produz frutos eternos. A carne, como a inveja, produz destruição. Portanto, para florescer no Espírito, é necessário limpar o terreno da alma. E isso começa reconhecendo que a inveja não pode coexistir com a vida abundante que Deus preparou para nós. 5. Inveja é competitividade doentia. A
A inveja vai além de um simples desconforto ao ver alguém prosperar. Ela é uma forma de competitividade doentia, que transforma o outro em rival, mesmo sem motivo. O invejoso não apenas deseja o que o outro tem, ele se incomoda por não ser ele o centro da atenção, do sucesso ou do reconhecimento. Essa competitividade destrutiva é alimentada por um coração inseguro, que mede seu valor com base no que o outro conquista. Ao invés de se inspirar, o invejoso se compara. E a comparação gera frustração, ressentimento e até ódio. É o veneno silencioso que corrói a alma e contamina os relacionamentos. A Bíblia nos alerta em Tiago 3, versículo 14 ao 15. Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. A competitividade natural pode ser saudável, quando usada para crescimento e superação. Mas a inveja distorce essa competitividade, fazendo com que a pessoa deseje ser superior ao outro, não por excelência, mas por orgulho e vaidade. Ela não quer apenas vencer, ela quer ver o outro perder. Esse comportamento não vem do Espírito Santo. Pelo contrário, revela uma mente carnal, dominada por sentimentos terrenos e egoístas. Jesus nos ensinou a servir, não competir. Ele lavou os pés dos discípulos, enquanto o mundo quer subir no pedestal. O invejoso, ao competir de forma doentia, quebra princípios espirituais de humildade, gratidão e contentamento. Portanto, para vencer essa armadilha, é necessário mudar o foco, sair da comparação e entrar na comunhão. O sucesso do outro não diminui o seu. Deus tem porções únicas para cada um. 6. O antídoto: viver pelo Espírito. A inveja, como obra da carne, não pode ser vencida apenas com esforço humano ou boa vontade. Ela é um problema espiritual e, portanto, exige uma solução espiritual. A Bíblia nos dá um antídoto claro e direto: andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5, versículo 16. Viver pelo Espírito é permitir que o Espírito Santo governe nossos pensamentos, sentimentos e decisões. É ter uma mente renovada pela palavra, um coração limpo pela presença de Deus e atitudes guiadas por amor, humildade e contentamento. Quando alguém vive pelo Espírito, ele deixa de olhar para o outro com inveja e passa a olhar com compaixão e honra. Ele se alegra com a vitória do próximo porque sabe que o sucesso do outro não ameaça o seu propósito em Deus. Pelo contrário, inspira. Além disso, o Espírito Santo nos dá discernimento para entender que a inveja é uma prisão da alma. Ele nos liberta dessa escravidão emocional, ensinando-nos a reconhecer nosso valor em Cristo. Quem vive pelo Espírito sabe que sua identidade não está no que tem ou em como é visto pelos outros, mas em quem Deus diz que ele é. Esse estilo de vida exige entrega diária, vigilância constante e uma busca sincera por santidade. Não é automático, mas é possível. À medida que nos rendemos ao Espírito, a inveja perde força e o fruto do Espírito começa a florescer. Portanto, o verdadeiro antídoto contra a inveja não é fingir que ela não existe, mas encher-se do Espírito, dia após dia, até que a carne não tenha mais domínio. Viver pelo Espírito é a chave para uma vida de liberdade, plenitude e relacionamentos saudáveis. 7. Mortificando as obras da carne. A inveja, assim como outras obras da carne, não deve ser tolerada, escondida ou ignorada, deve ser morta. A palavra usada por Paulo em Romanos 8, versículo 13 é clara: porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Mortificar é enfraquecer até extinguir. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. O segredo da vida vitoriosa não está em tentar controlar a carne com força humana, mas em submeter-se a Deus diariamente, permitindo que o Espírito tenha domínio sobre a alma. Mortificar a inveja começa com a identificação, reconhecendo que ela existe, mesmo que seja em forma de pensamentos sutis, desejos de comparação ou incômodos silenciosos diante da prosperidade do outro. Depois, vem o arrependimento genuíno, confessando diante de Deus esse pecado que entristece o espírito e prejudica o próximo.
O próximo passo é a substituição. Substituir a inveja por gratidão, a comparação por contentamento, o ressentimento por oração. Isso só é possível quando nos alimentamos da palavra, mantemos comunhão com o Espírito Santo e cultivamos o fruto que ele produz em nós. Mortificar a carne não é um evento único, mas um processo contínuo. A carne sempre tentará se manifestar, mas quem anda em espírito está em constante vigilância. E, com o tempo, a natureza de Cristo prevalece. Não podemos brincar com a inveja. Ela é uma semente maligna que, se não for arrancada, frutifica destruição. Mas a vitória para quem decide viver pelo Espírito. Mortifique a inveja e veja florescer uma vida de paz, propósito e plenitude. Conclusão: a inveja é mais do que um sentimento, é uma armadilha espiritual. Ela corrói o coração, rompe relacionamentos e apaga a luz do Espírito em nós. A palavra de Deus não a trata como algo leve ou inofensivo, mas como uma obra da carne que nos afasta do reino. Gálatas 5, versículo 21. E o mais perigoso, ela se instala sorrateiramente, disfarçada de opinião, crítica ou justiça própria. Ao longo deste capítulo, vimos que a inveja não apenas se opõe ao fruto do Espírito, ela o sufoca. É impossível amar de verdade, ter paz ou andar em fidelidade, enquanto nosso coração abriga ressentimento pelo bem do outro. Por isso, o único caminho é o confronto espiritual: identificar, confessar, resistir e mortificar. O antídoto é claro: viver pelo Espírito. É nessa jornada que somos purificados, fortalecidos e libertos. O Espírito Santo nos dá poder para abandonar as obras da carne e produzir frutos que glorificam a Deus. Se você percebe que a inveja já tentou ou ainda tenta ganhar espaço no seu coração, não se esconda, leve isso ao Senhor. Ele não te acusa, ele te chama para uma vida mais alta. Uma vida onde você celebra, coopera e cresce com os outros. Lembre-se, Deus tem uma porção única para você. O sucesso do outro não cancela a sua promessa. O que Deus tem para a sua vida é suficiente, abundante e perfeito. Escolha hoje viver no Espírito. E onde a inveja tentava governar, o amor de Deus reinará. Você foi impactado por essa mensagem? Não guarde só para você. Se este estudo falou ao seu coração, imagine o quanto ele pode libertar outras vidas também. Visite agora nosso site Desmascarando o Inimigo. Lá você encontrará artigos profundos, estudos bíblicos reveladores e mensagens que confrontam o pecado e edificam o espírito. É alimento sólido para quem não quer viver enganado pelas obras da carne. 2. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Desmascarando o Inimigo. Receba vídeos impactantes, devocionais poderosos e mensagens que desmascaram as armadilhas espirituais que muitos ignoram. Ative o sininho e seja avisado sempre que uma nova revelação for publicada. 3. Comente abaixo o que Deus falou com você neste estudo. Sua experiência pode edificar outras vidas. Conte sua luta, sua superação ou sua oração. Vamos caminhar juntos, com sinceridade e fé. 4. Compartilhe este conteúdo com quem precisa. Há pessoas vivendo presas pela inveja e nem sabem. Seja um canal de libertação enviando esta mensagem a amigos, familiares, grupos de oração ou redes sociais. Chegou a hora de desmascarar o inimigo com a verdade da palavra. Você faz parte disso.